Dando sequência aqui na parte do levantamento, então essa aula de locação de linha. Para dar esse exemplo, eu coloquei duas estacas, uma estaca aqui no início e uma estaca lá no final, para a gente simular um alinhamento. E o que a gente pode simular? Para que serve o estaqueamento da linha? A gente pode estaquear, por exemplo, um eixo de projeto. Vamos imaginar que você vai fazer um projeto de estrada, e esse projeto de estrada tem um eixo para poder partir exatamente as referências que a gente vai fazer a locação. E aí vamos imaginar que esse eixo dessa estrada seja um alinhamento só, de um ponto A a um ponto B, simulando ali. E aí você tem que estaquear a cada 20 metros esse eixo. Você pode utilizar essa ferramenta que a gente vai fazer isso agora. E você pode também, um outro exemplo simples é que se o proprietário, o seu cliente, por exemplo, quiser colocar uma cerca na divisa dele. Você levanta as divisas dele, ponto A e ponto B, e você vem estaqueando para ele poder construir essa cerca e não perder o alinhamento. Você vai fazer o estaqueamento exatamente no alinhamento, de 10 em 10 metros, 20 em 20 metros, 50 em 50 metros, você que vai configurar para isso. Então, para fazer isso, a gente vai... Lógico, o equipamento tem que estar com solução fixa para ter precisão aí no nosso ponto. A gente vai utilizar esse botão aqui, ó, locar linha, essa opção. E aqui, semelhante à parte de locação, que a gente viu na aula anterior, ele solicita para a gente inserir uma linha aqui. Ele está falando que não tem linha, está chiando, né? E a gente tem algumas opções também para poder inserir essa linha. A opção 1 é exatamente importar uma linha pré-definida do computador, que a gente poderia clicar aqui em importar, ele iria pedir para a gente estar buscando, eu não tenho nenhuma aqui, a gente vai criar essa linha agora. Ele quer a linha, o alinhamento, qual que é esse alinhamento? Ele está perguntando. Para a gente fazer isso, eu vou clicar no botão mais, que é o adicionar aqui, e aqui a gente vai configurar exatamente o alinhamento que a gente quer. E para poder adicionar um alinhamento, uma linha, né, a gente tem que ter rastreado esses pontos, ou seja, as estacas ali eu fiz o levantamento de um ponto e do outro. E eu sei que a nomenclatura deles é o 200 e o 201, porque eu que defini. Então você tem que saber exatamente qual que é um, qual que é outro. Para você falar aqui para o software agora quem que é esse alinhamento, de qual ponto a qual ponto que é o seu alinhamento que você vai fazer o estaqueamento. Aqui nesse caso, vamos começar no início aqui, ó, 2 pontos. 2 pontos é exatamente o método que você quer do alinhamento. Eu quero exatamente a 2 pontos, porque eu tenho 2 pontos ali. Você tem uma outra opção, que é o ponto, o azimuth e a distância. Vamos imaginar que a gente tem aquele ponto ali, se você tiver um azimuth e a distância que você queira fazer esse alinhamento, você pode utilizar essa opção. Lembrando que a referência desse azimuth é para o norte, tá? Então se você se você quer abrir um ângulo de 90 graus a partir daquele ponto, a referência dele é o norte. Então ele vai abrir 90 graus, deixando você aí para o leste, por exemplo, e aí você consegue dar uma distância e você consegue partir, lembre desse detalhe, que a distância, a referência do azimuth é sempre para o norte aqui nesse caso. Nesse exemplo, e aí você preenche nessas informações aqui embaixo, ó, o ponto, a coordenada do ponto, o azimuth, o declive, etc. No caso de uma alocação de um projeto de terraplanagem, é legal utilizar esse ponto e azimuth. Para esse exemplo, a gente vai utilizar essa opção aqui, 2 pontos. Esse tipo de linha 3D, se a gente deixar ela ativada, ele vai levar em consideração a elevação dos pontos. Se o ponto A para o ponto B tiver um caimento, ele vai considerar esse caimento, e sempre que você for estaquear, ele vai estaquear na conformidade aí em relação à altitude. Eu vou deixar desmarcado agora porque eu quero que ele fique 2D, sem considerar aí a elevação. E aí eu posso dar um nome para essa linha, para esse alinhamento. Por que eu posso dar um nome? Porque eu posso fazer várias linhas, posso locar várias linhas paralelas. Vamos imaginar que você tem vários eixos de rua para fazer a locação. Você pode dar um nome aqui, rua 1, rua 2, rua 3, e depois ir lá estaquear de uma forma bem rápida. Nesse caso a gente vai fazer só uma linha, para você entender. Vou deixar aqui como linha 1, que ele mesmo sugere. Não quero código nenhum. E aí, ó, iniciar pontos. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto eu vou buscar ele aqui, ó, na minha lista. Vou clicar na setinha, ele vai abrir minha lista de coordenadas, eu vou buscar aqui o ponto 200, ó. Vou clicar aqui e vou dar um OK. Então o meu ponto 1 está configurado aqui, ou senão você poderia vir e digitar as coordenadas dele se você tivesse isso na mão. A finalização do ponto, ó, vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui na frente, que é essa cadernetinha, vou abrir minha lista de pontos e vou buscar o ponto 201. Seleciono o ponto 201, dou um OK. Então você viu que o primeiro ponto eu cliquei nessa cadernetinha aqui para poder buscar o 200, e a finalização cliquei nessa cadernetinha, assim ele criou então a linha 1. Se eu der um OK, ele vai permitir, então olha, ele subiu uma linha aqui
para dentro do nosso software para a gente poder fazer a locação. Quando a gente entra aqui dentro da parte de locar linha e não tem nenhuma linha, ele vai chiar, ele vai falar para você que não tem linha, não dá para locar, porque você tem que adicionar. E quando está adicionado, ele fala exatamente aqui, olha que legal, o nome da linha, linha 1, o início do ponto, o final do ponto e a medida desse alinhamento. Esse alinhamento que eu coloquei aqui das estacas tem 5.721 metros, tá? Então, aí você seleciona, olha só, identifica a linha que você quer estar locando, seleciona ela e clica nesse botão aqui de locar. Olha que legal, lembra daquelas ferramentas que a gente utilizou para poder dar zoom quando está muito longe e tal? Eu vou usar exatamente ela. Vou clicar no bonequinho para dar um zoom exatamente no meu equipamento aqui, e olha o alinhamento aqui, que bacana. Eu vou despoluir, olha só, vamos utilizando as informações aqui, ó, para a gente poder ir despoluindo, ó. Despoluir, eu não quero que apareça os pontos no levantamento. Eu posso vir aqui em display, ó, e eu posso desmarcar aqui, ó, exibir pontos, desliguei a chavinha, dou um OK, ele some os pontos, permitindo aí só as informações que a gente quer nesse momento. Você viu que estava cheio de informação ali, a gente despoluiu agora. Se eu clicar aqui no enquadrar, por mais que esteja longe, ó, vamos imaginar que está longe pra caramba, se eu clicar aqui no enquadrar, ele vai enquadrar exatamente o alinhamento do meu equipamento. Nesse momento, o equipamento, a informação que a gente tem aqui é exatamente de chegar na linha. E tem uns métodos para fazer a locação. Você pode fazer a locação em linha, ou seja, no alinhamento entre os dois pontos. Pode fazer uma alocação com um offset de 2 metros, ou seja, eu quero 2 metros de deslocamento dessa linha e ir locando ele. Você vai ver os métodos que a gente tem aqui para fazer isso agora. Só para você entender, a gente aqui em cima, tá vendo setinha para um lado e para o outro, semelhante à parte de locação. Se a gente clicar nessa setinha para frente ou para trás, ele vai pulando os pontos, né, na parte de locação. Aqui, se a gente tivesse mais linhas, como eu dei o exemplo, se você tivesse vários estaqueamentos de rua, por exemplo, você poderia ir clicando nessa setinha, ele iria pulando e você poderia ir utilizando as linhas que você quisesse estaquear, com o nome da linha e o tamanho da linha no geral aqui, ó, 5 metros no total, né, 5,721 metros. Bom, vamos vir aqui, ó, em método, nessa opção aqui embaixo, ó. Vou clicar aqui em método. Para a linha, é exatamente para mim fazer a locação em cima da linha. Ali, simplesmente chegar lá e estaqueando do jeito que eu quiser. Ou seja, ele não dá uma distância, é só para a gente percorrer nessa linha, utilizando esse método para a linha. Se a gente vem aqui, ó, para ID estação, olha só, já muda algumas coisas aqui. Então, a gente seleciona aquele alinhamento, aquela linha, e estamos configurando o método aqui nesse momento. Vou voltar aqui só para você entender, ó. A gente clicou aqui em método. E se eu clicar aqui, ó, ele está na opção para a linha. Para a linha é para a gente caminhar em cima da linha e coletar o ponto que a gente quiser, sem ter uma medida específica, sem ter uma distância. Se você quiser isso, você tem que clicar aqui na setinha para baixo e escolher uma opção. E a gente vai ver cada uma dessas opções aqui, para que serve cada uma delas. Com a linha definida, a gente já fez essa configuração. Se você selecionar essa opção aqui, ó, para ID da estação, olha só que legal, ele abre essa opção para você poder configurar. Então a gente tem um intervalo de 20 em 20 metros aqui nesse caso. Minha linha é pequena, tem 5 metros, eu quero um intervalo de 1 metro. Aqui é exatamente a configuração que você quer dar para fazer a alocação em cima desse alinhamento. E aí eu quero começar exatamente na estaca 0. Beleza? Então configurei simplesmente a linha lá, dei um intervalo aqui de 1 em 1 metro e iniciar na estaca 0. Na estaca 0 eu não quero iniciar porque a estaca 0 já tem uma estaca ali. Então você pode colocar na estaca 1, que é 1 metro a mais ali naquele caso. Você pode colocar nesse maisinho e apertar um OK aqui. Como a gente selecionou o método para iniciar o estaqueamento na primeira estaca, com configuração de 1 em 1 metro aqui pelo botão do método, você dá uma olhada aqui nisso daqui para você prestar atenção. Olha só, a gente selecionou do ponto 200 ao 201 e ele está falando que a gente tem que colocar o ponto estaca 1, né, que a gente acabou de configurar. Ele está dando exatamente a nossa linha tracejada aqui em azul para chegar no alvo, que é exatamente essa configuração que a gente fez, um estaqueamento no alinhamento. Aí você pode se confundir, ó, presta atenção nisso, ele dá uma linha tracejada que é para você chegar na direção do alinhamento. Essa linha tracejada é a direção, é o próprio alinhamento, só que fora do alinhamento em si. Se você vê o alinhamento em si, que eu estou dizendo, é da estaca 200 a 201, e ele deixa a linha em negrito. Quando está fora do alinhamento, ele está falando aqui que está a linha tracejada, beleza? Então vamos seguir aqui nesse raciocínio, olha só. A gente acabou de configurar aqui a linha 1 com a estaca 1 de 1 em 1 metro. Vamos fazer essa configuração agora, vamos fazer isso na prática. Configurou esses dois caras aqui, 200 e 201, para fazer o estaqueamento de 1 em 1 metro. E aí então, ó, se eu der 1 metro aqui mais ou menos, ó, a gente já aproxima exatamente do ponto que a gente quer.
E aí você tem que zerar exatamente essas informações aqui embaixo, ó. Ele está falando para frente 11 centímetros, para a direita 8 centímetros. Então você tem que zerar essas informações aqui para você poder chegar exatamente no seu ponto. E aqui um pouco diferente da parte de locação, ele não abre aquele alvo, ele não te dá um efeito sonoro, mas ó, eu tô próximo aqui de 1 centímetro. Para mim, nesse caso, como eu quero um alinhamento aqui para fazer uma cerca, não tem problema nenhum. 1 centímetro aqui para frente, para trás, ó, tô zerando. Então, nivelada a bolha, você pode bater a estaca exatamente aqui. Ah, eu quero ir para o próximo ponto, para a próxima estaca. Você pode clicar no mais aqui, ó. Ele já pulou para o próximo ponto e bastaria você ir fazer essa alocação. Entendeu? Não tem segredo nenhum. É legal você entender a configuração exatamente na prática, ó. Fez a alocação, bateu a estaca, vai para o próximo ponto. Ah, eu quero ir lá na estaca 4. Só você clicar no maisinho, ó, ele vai se aproximando do ponto 201, que é o nosso ponto final. Agora tem outros métodos aqui. Se você clicar aqui em método, eu vou mostrar mais um método aqui para você, que o método é o segmento. O que é esse segmento? Você tem esse alinhamento, do 200 ao 201. A gente já viu que o alinhamento dele tem 5 metros e pouco. Você pode... Esse segmento é para você particionar essa linha em quantos segmentos você quiser. Ah, eu quero dividir esse mesmo alinhamento em partes iguais em 5 vezes. Você seleciona aqui, clica OK, ó, seleciona a opção, olha lá que legal. Ele te dá essa partição desse estaqueamento em 5 vezes. Eu quero configurar esse método aqui em 2 vezes, quero dividir esse alinhamento em 2. Olha lá que legal, ele te dá exatamente o centro aí desse alinhamento e você iria em busca dele. A parte de alinhamento não tem segredo, também é legal você fazer isso daqui. Ah, e daí vamos imaginar que você quer exatamente um estaqueamento com um offset de 2 metros. Quem que você tem que usar aqui no método? Ó? Vou clicar aqui no método, tudo que você pensar em relação à parte de locação, tem um método para você executar. E aí você tem que vir aqui, clicar na setinha para baixo e identificar qual que é exatamente esse método que você vai usar. Eu posso usar esse cara aqui, ó, para a estação offset, que é exatamente o offset que a gente quer jogar. Então a gente vem configurando, ó, offset, a primeira opção, ó, a distância do offset horizontal e a distância do offset vertical, caso você queira jogar um offset na vertical. Eu vou colocar aqui simplesmente 1 metro também de distância na horizontal. Uma coisa importante, quando você coloca 1 metro positivo, ele vai para a direita. E quando você quer para a esquerda, você tem que colocar negativo. Vamos fazer esse teste, ó. Vou colocar aqui -1. Vou selecionar aqui -1, tá? Porque eu quero um offset de 1 metro para a esquerda. E aí um intervalo de quantos em quantos metros você quer fazer esse offset. Eu vou deixar igual estava, vou voltar aqui na estaca 1 de novo, igual a gente tinha feito aquela hora, aquela vez, estaca 1 de 1 em 1 metro, só que eu quero um offset, uma distância do alinhamento aqui, ó. Eu tô com o alinhamento aqui, só que eu quero um offset de 1 metro para a lateral esquerda. Eu vou começar na estaca 0, só para você ver, vou dar um OK, configurou, não tem segredo, configurou, você vai lá e dá uma olhada. Olha que legal. Eu tô com a estaca 200 aqui, ele tá me dando a bandeirinha ali, meu alvo. Deixa eu vir para trás só para você ver o alvo. Ó. Eu tô com o equipamento aqui, deixa eu enquadrar melhor. Então eu tô em um alinhamento, ele tá me dando um deslocamento aqui de 1 metro. Ó. Eu posso vir aqui e localizar esse ponto, lembrando que tem que zerar essas informações aqui embaixo. Ó. Quando chegou próximo do que você acha que é legal, do que você acha que atende aí o seu serviço, você consegue bater a estaca e confirmar. Bate a estaca aqui e verifica se deu 1 metro, se não deu 1 metro, o que está acontecendo? Será que eu zerei o bastão? Será que a bolha estava no lugar? Tenta identificar isso. Ah, eu quero a próxima estaca. Lembra que você pode dar uma continuidade aqui. Você vai fazer o seguinte para ir para a próxima estaca. Você tem que clicar aqui em método novamente e alterar aqui a estaca, ó. Ok, ele vai jogar 1 metro para frente. Olha o desenho que ele está fazendo lá em relação ao alinhamento. Tá vendo? Em relação ao alinhamento, ele está falando para mim vir para cá. Ó. É bom você ficar sempre na direção do alinhamento para você poder se referenciar. Então é isso. A parte de locação de alinhamento é legal pra caramba, ajuda demais em campo. Você pode dar esse offset numa estrada, por exemplo, para fazer a locação de um bordo. Você pode fazer um offset de 2 cercas ao mesmo tempo, utilizando exatamente essa ferramenta. Então ela é legal pra caramba e o interessante é você saber a configuração dela. A gente encerra essa aula aqui e a gente vai para a próxima agora.